4 coisas que eu faria se eu estivesse começando agora em 2025 a trabalhar com aula particular e reforço escolar. Primeiro de tudo, o que eu faria se eu quisesse começar agora é ter muita clareza de para quem eu quero dar aula. Pode parecer óbvio, mas só pensar assim, eu quero dar aula de reforço, tá, mas para quem? Para quem que vai ser a sua aula? Quem é o seu aluno-alvo do seu atendimento? Porque público-alvo e o alvo final do seu atendimento é muito diferente. Por exemplo, se eu decido que eu vou dar aula de alfabetização, a pessoa que vai fazer aula comigo é criança, são os pequenininhos aí, de 4 aninhos, 5 aninhos, 6. Então, o meu alvo, o meu público-alvo é o pai e a mãe que vai pagar pela aula. Isso vale enquanto a pessoa for criança ou adolescente. Agora, o meu alvo final, ou seja, aquele que vai aprender comigo, que vai vivenciar a situação comigo, é o aluno. Então, você precisa ter muita clareza disso. Por exemplo, eu, Ana Vitória, não dou aula de alfabetização. Eu dou aula de linguagens, língua portuguesa, de humanas, né? Língua portuguesa, história, geografia, interpretação de texto e redação. Então, o meu público-alvo não é alfabetização. O meu público-alvo já são alunos maiores. Então, eu tenho que entender que esses alunos maiores, eles são adolescentes que ainda moram com os pais e os pais é que vão pagar pelas aulas. E esses meus alunos, esse meu aluno-alvo ali do meu atendimento pode ser sim adulto, que independentemente quer estudar para o Enem, para uma prova específica e vai me procurar. Então eu tenho aí ainda essa variação do meu aluno, mas eu já tenho muita clareza sobre isso. Então você que vai começar a trabalhar com aula particular, com reforço escolar, tem que ter essa clareza. Para quem que eu vou dar aula? Porque isso vai te dar a ideia aí dos seus próximos passos, que são: sei agora para quem que eu vou dar aula, então como que a minha aula vai ser? Para quem que vai ser minha aula, no sentido assim, como que vai ser a minha aula? A minha aula vai ser online ou presencial? Se eu, por exemplo, dou aula para um estudante do Enem, que já é adulto, já tem 18 anos, já consegue ter essa autoconcentração, essa autorresponsabilidade ali de fazer aula online, então com ele a aula online pode funcionar. Eu tenho que entender também o meu aluno, alvo do meu atendimento, a vida desse aluno. Se você, por exemplo, vai dar aula para uma pessoa que vai fazer o Enem, se você é professor e professora e quer dar aula de preparatório para o Enem, entenda que muitas vezes essa pessoa trabalha, já é casada, já tem filho, já tem uma vida muito diferente de uma criança que tem ali o dia mais tranquilo para fazer uma aula presencial. Então, o aluno que você vai atender vai definir o formato da sua aula. O formato da sua aula tem que ser aquele mais confortável que melhor atenda esse aluno. Se o meu aluno, muitas vezes, ele é criança, mas no caso é um aluno que a mãe e o pai não conseguem trazer, então com ele a minha aula já vai ser online. A minha dica é: aprenda a dar aula nos dois formatos. Aprenda a dar aula online e aprenda a dar aula presencial. Existe diferença? Sim, porque na aula online você vai usar uma plataforma de chamada de vídeo, onde você e o aluno vão se ver. E é importante que você aprenda a usar para você saber compartilhar materiais, compartilhar a tela, né? A comunicação tem que ser uma coisa mais engajada. E na aula presencial é diferente. Na aula presencial você vai estar ali do lado do aluno, às vezes você não vai usar tanto recursos digitais. Mas ainda assim, você precisa saber. Porque aí, na hora que um aluno chegar, pode ser que aquele aluno, normalmente é um aluno que faria aula presencial, mas a mãe não consegue levar, não consegue trazer, a aula teria que ser online, para que você consiga se adaptar e não perder alunos. Se eu quisesse começar a trabalhar com reforço escolar esse ano, eu ia dar um jeito de ter um bom perfil no Instagram. Porque o Instagram, gente, não sei nem se pode falar essa palavra aqui, senão vai cortar meu vídeo. Mas a rede vizinha, ela é uma boa impulsionadora do seu negócio. Lá você consegue captar clientes, captar alunos de forma muito mais simples. Exemplo, quantas vezes você pesquisou lá na rede vizinha por um profissional e que você só achou por lá, que no Google às vezes você não achou, mas lá você achou. Então, assim, pense nisso. Do mesmo jeito que você procura por profissionais lá na rede vizinha, as pessoas também podem te procurar por lá. Como que uma pessoa procura por aula de reforço? Você escreve lá, reforço escolar, São José dos Campos. Escreve lá, professor de química. Ou escreve química, para quem quiser fazer aula de química. Então, entender como é que as pessoas vão fazer essa busca é muito importante. Ter um bom perfil profissional lá
Profissional em que sentido? Um perfil com as informações do seu trabalho, com clareza do seu atendimento, que fale quem você é, o que você resolve, o que você soluciona na vida das pessoas. Exemplo, eu sou professora de Química, formada na USP, as minhas aulas são online para todo o Brasil, eu também faço atendimentos presenciais, a domicílio, as minhas aulas podem ser em grupos ou individuais, e aí você tem lá na sua bio um link para a pessoa entrar em contato com você e tirar as dúvidas, né, pegar as informações dos valores e tudo certo. É o quê? É ter um perfil que facilite que alguém te contrate. É muito importante isso. Tenha um bom perfil lá na rede vizinha, que a pessoa vai olhar informações claras, rápidas e que ela consiga entrar em contato com você facilmente. Além, claro, de te lembrar, o seu perfil lá na rede vizinha tem que ter a sua foto e o seu nome. Isso é que vai facilitar que as pessoas te encontrem e procurem pelo seu trabalho. E se eu quisesse trabalhar com reforço escolar ou aula particular esse ano, eu com toda a certeza do mundo, eu ia fazer panfletagem, eu ia divulgar o meu negócio no meu comércio local. Sem dúvida nenhuma, eu ia ir nos salões de beleza, barbearia, clínica médica, odontológica, academia, onde tivesse um balcão que eu pudesse deixar o meu cartãozinho, eu ia fazer. Eu ia procurar as escolas que estão abertas com matrículas, eu ia lá procurar conversar com a direção da escola para propor uma parceria com aquela escola, deles me indicarem alunos ali que porventura estiverem com dificuldades. Eu ia dar um jeito de, no comércio local, as pessoas saberem quem sou eu, que eu existo e o meu trabalho. Às vezes, você mora em um condomínio, quando eu falo assim, você mora em um conjunto de prédios que as pessoas não sabem nem seu nome. Hoje em dia é muito comum isso, né? Tem um vizinho ali que mora há 15 anos ali do seu lado e você nunca nem viu ele. Mas a gente que é profissional autônomo não pode ter isso, não. As pessoas têm que nos conhecer. Então, manda lá, pergunta à administradora do prédio se você pode mandar uma divulgação do seu trabalho, um flyer ali da divulgação do seu trabalho de aulas no grupo geral do prédio, se tiver. Se não tiver, tem um quadro de avisos no hall. Posso deixar aqui no quadro de avisos do hall a impressão em formato A4 de que existe aqui uma professora particular, um professor particular, sabe? E essas pequenas ideias, assim, fazem toda a diferença. Porque nem todo mundo está na rede social, algumas pessoas ainda não estão. Então, quando você está no comércio local e você está na rede social, você consegue alcançar esses dois grupos de pessoas aí. E sem dúvida alguma, para finalizar, se eu quisesse começar a trabalhar com aula particular e reforço escolar esse ano, eu ia ter o meu negócio muito bem estruturado. Ou seja, quem é o aluno que eu vou atender, como é que eu faço para chegar nesse aluno, quem é meu público-alvo, qual é o formato de aula que melhor atende esse aluno. Eu ia pensar no valor da minha aula, formato de pagamento, uso de um bom contrato. Eu ia pensar no que eu ia entregar para o meu aluno além de somente dar aula. Então, o que eu posso proporcionar para o meu aluno além ali de só dar aula, sabe? O que é legal, o que o meu aluno gostaria, se colocando no lugar do aluno. Se eu fosse um estudante procurando um professor particular de química, porque eu não sei nada de química, eu formei no ensino médio pela misericórdia de Deus e agora eu preciso passar no Enem e tem química. Se eu fosse procurar um professor particular de química, o que seria interessante na minha visão que ele entregasse além de só a aula? Então, eu pensaria com toda certeza em todos esses pontos aqui. Com toda certeza. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui o que você faria, uma ideia, uma sugestão e o que você gostaria de ver aqui nesse perfil falando mais sobre esse assunto.